Então, aqui vou dar uma introdução em relação aos exercícios que nós temos que fazer, né, o 4, 5, 6, o 7 e o 8. Vou citar aqui alguns exemplos, né, tentar explicar melhor o exercício, cada um, como resolver. Né. Primeiro, o exercício 4, ele diz assim, classificar os dados conforme a informação aqui abaixo. Né. Então, você vai olhar aqui um tipo de dado, uma informação, e daí vai classificar ela. Classificar em quê? Vai ser inteiro, real, caractere ou texto, tá? Tanto faz, ou lógico. Né? Essas são as respostas para cada letra aqui, tá? Para cada situação. Né? Vou dar uma resposta desse daqui. Como eu vou fazer? Eu analiso a informação e vou dizer se ela é uma dessas quatro aqui. Ela necessariamente vai ter que encaixar numa dessas, tá? Vou pegar aqui aleatoriamente, por exemplo, a letra H. Letra H. Vamos analisar aqui. A informação entre aspas. Né? Os tipos de informação entre aspas, conforme a explicação anterior, vai colocar o dado, a informação que for do tipo caractere. Né? Então, porque tem número aqui. Não é porque tem número que necessariamente ela vai ser inteira ou real. Quando eu tenho entre aspas a informação, tá? Independente do conteúdo, se tem letras, números ou símbolos, ela necessariamente vai ser do tipo caractere. Tá? Então, qual que seria a resposta da H? Caractere. Caractere. Claro, poderia ser texto também, tá? Mas eu não preciso escrever ou texto. Vou colocar só assim, texto. É válido também. Eu já entendo disso que é uma resposta correta, tá? Uma outra situação aqui, vamos pegar aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui a letra E. Primeira coisa que eu observo aqui, ela é um número. Tem um sinal de negativo, tá? Esse aqui não é um traço que é diferente do sinal de menos que a gente usa, tá? É o sinal negativo mesmo. Ela é um número. Aí, por ser número, né, não tem aspas também, por ser número, ela tem que ser inteiro real. Né? Para a gente Ela tem uma analisar, quando a vírgula gente viu ali, na professor? explicação, né? Isso, é uma vírgula Ele tem aqui. uma vírgula? Muito bem. Isso. Por ter uma vírgula, né, Ele é como eu falei real, acho. anteriormente, ele vai ser um valor decimal, então ele vai ser do tipo real, tá? Então aqui a resposta qual seria? Real. No caso da E, Essa mesmo daqui, começando com underline, se fosse qualquer uma outra com número, letra, começando por underline, que é um símbolo, então seria do tempo real ou não, não? não. É que esse símbolo aqui, ele não é um underline, tá? Ele é um menos. Pode ser que para Uhum. vocês aí estejam ficando um pouquinho menor. Mas esse aqui é o sinal de menos. Tá? Esse é o O da sinalzinho primeira de menos. página, né? Isso. Então, o sinalzinho de menos, ele significa que eu vou identificar o número negativo. Na matemática a gente conhece, né? Número negativo. Só que Da ele tem mesma vírgula. forma que o número positivo, isso. O número positivo, ele é desnecessário a gente colocar o sinal de mais. O número positivo a gente não precisa colocar. Já o negativo é necessário. Né? Se a gente fosse pensar no contexto da matemática, o número positivo ele tem o sinal do mais na frente, só que a gente não usa, não é necessário. Né? E aí a outra característica, né, é a vírgula. Então ele é o número decimal, o número quebrado, né? Forma mais popular que a gente usa. É número quebrado, número com vírgula. Então ele vai ser do tipo real. Então é nesse pensamento que vocês têm que fazer esse exercício aqui. Já para o exercício 5, aqui ele já está dizendo, ó, eu só vou dizer se é inteiro ou real. Então não vai ter caractere lógico aqui. Qual que é a resposta que a gente vai dar? Ou inteiro ou real, sim? Rapidinho aqui. Ali no caso ele era ou inteiro ou real, a letra E, né? Era ou inteiro ou real porque eram números. Mas o H ele foi taxado como caractere porque ele estava entre as aspas. Exatamente, é isso mesmo. Se tiver entre aspas, ele já é do tipo caractere. Isso mesmo. Aquela, tipo... Pode falar, Rafael.
Não, pode ir, vai lá. Uhum. Terminei. Tá. Aquela primeira parte que você estava fazendo lá, professor, a parte aqueles, tipo, explicação mesmo, né? Aquilo lá você vai passar para nós, né? Que aquilo lá acho que pode clarear Esse bastante. arquivo aqui? Esse Esse daí arquivo mesmo. aqui? Sim, que isso daí Sim, a vou gente passar. já. Que aí, por exemplo, já está em aspas, né? Ou seja, sala ali, os Isso, caracteres, né? Tá certinho, daí. isso aí. Já ajuda a responder, né? Sim, Vou passar sim. exatamente. Foi bem lembrado que eu salvei. Já pensou se perde Ô, aqui? professor, Eu ia ficar bem triste. Sim? tem como passar, só para ter uma ideia de qual que é o inteiro, o real e o caractere logístico, só para mim ter uma ideia, que eu tô meio perdido. Os exemplos estão aqui, ó. Sim, ele vai passar depois. Ah, entendi. Não, Aham. é que eu tô meio perdido, tipo, faz muito Sim. tempo. Não, Faz muito tempo que Não, eu tranquilo. fiz o curso, só que daí eu parei no terceiro ano, normal, né? Daí agora tô Aham. voltando, só que Não, tranquilo. Esse aqui eu vou passar, tá? Não, beleza, professor, obrigado. É que dá uma Valeu. embolada, até é engraçado, tipo, parece que todo mundo tá falando em grego. normal. Normal, Nós, Dohane, falar nós, em nós grego. também. Nós estamos. Toda aula Nós ele fala em estamos grego. começando agora. Então, professor, o Leandro Valeu, Camacho, professor. ele pediu, né, se você podia mais ou menos dar uma explicação ali do exercício 4, né? A letra I. Letra I, você já quer a resposta, né? Mas aqui é um zero. Vou falar assim. É um zero. Seria um número inteiro, seria isso? Eu não sei. Mas é um zero. Não tem vírgula, não tem decimal, ele é um zero. Não, depois a Beleza? gente vê lá naquela colinha que você fez lá para nós. Isso aí. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Para o exercício 5, pessoal, ele só vai ser inteiro ou real, tá? A resposta é inteiro ou real. Só que ele tem uma conta aqui para fazer, né? Alguns aqui tem os números, né? Vai dar uma continha, né? E alguns tem letras. Aí a letra você vai substituir por esse número aqui. Por exemplo, aqui na F, a F ele tá assim. A asterisco, o que é o asterisco? Vezes, não é? Multiplicação. Muito bem, é o vezes. É a multiplicação, isso aí. Aí na multiplicação, a gente já vai acostumando aqui a usar esses símbolos. Mas o A eu vou substituir pelo quê? Pelo 5, tá? Então aqui, ó. A vale 5. Então fica 5 vezes 0,4. Essa continha aqui, ela vai dar um resultado para mim. Aqui vocês podem até usar, fazer a calculadora para me dar o resultado, né? Mas eu já sei de cabeça. Mas o que importa para mim não é o resultado da conta, e sim a resposta que você vai dar, inteiro ou real. E esse resultado aqui, quanto vai dar? 12. 5 vezes 2,4. 12. 12, professor. O número 12 aqui, ele é inteiro ou real? Inteiro. Inteiro. Inteiro, né? Sem vírgula. Inteiro. Então, essa seria a minha resposta. Né? Então o I é inteiro. Aí, não vai me colocar só como I a resposta. Né? Aí, inclusive eu esqueci de falar. No primeiro exercício, não vão me colocar C, R, L. Coloque a palavra inteira, porque depois, quando a gente chegar na parte prática, o I não vai funcionar, o R não vai funcionar. Tá? Mais alguns, por que eu peguei essa aqui logo de primeira? Alguns, na hora de resolver, vão colocar assim, ó, 12,0. Ah, professor, como é que faz daí? Esse daqui seria um caso que eu aceitaria ser real também, tá? No caso do 12,0. Então, se eu colocar nessa questão aqui na letra F, inteiro real estaria certo? Sim. Se você entendeu o conceito de dar 12 ou de 12,0, inteiro real dá a resposta. Tá? Mas agora eu vou pegar um outro aqui. Deixa eu pegar aqui a letra C. C. Fica A mais C, que vira 5 mais o C valeu. Também uma continha aqui, fácil de cabeça, mas se quiser resolver na calculadora, não tem problema.
Quanto que dá o resultado dessa expressão aqui? 5 mais 8? 13. 13. É muito Muito difícil bem. aí, professor. Vamos 58. lá. Esse resultado, né, 5 mais 8 igual a 13. Quanto que... desculpa. Qual que vai ser a resposta para a letra C? Inteiro ou real? Inteiro. Inteiro. Aí eu pergunto para vocês, eu poderia colocar como real? Sim ou não? Não. Não, porque não tem a vírgula Não. zero ali. Isso. Exatamente. Não, porque assim, necessariamente estou falando só de números inteiros, tá? Aqui eu não estou misturando o número real. A gente costuma dizer assim, o número inteiro cabe no número real, o contrário não. Tá? Então, um valor aqui que se eu tivesse somente 100 vírgula, tem que trabalhar somente com inteiro, daí não aceita real. Tá? Então, são algumas situações sim, que vocês vão ver na hora de resolver esse exercício aqui. Da mesma forma, se ele der um resultado de uma conta somente com número real, a resposta vai ser do tipo real. Tá? Então, é número quebrado, não vai dar um número inteiro, aí vai ser somente real. Aqui para o número 6. O número 6, ele está dizendo assim, expressar o tipo conforme o dado. O tipo conforme o dado vai ser vai ter que ser uma resposta nesse sentido aqui também. Tá? Vai ser uma dessas. Só que para a gente dar a resposta, a gente pensa na informação, tipo, na informação armazenada que ele dá aqui. Né? Vamos pegar aqui a gente não deu de exemplo antes. Temperatura. A C ali também. Já quer pegar as difíceis, né? A letra I, pessoal. Lógico. Ela é real, caractere, texto ou lógico. Uma temperatura. O que vocês acham? Eu acho que ela Você pode disse que é ser real. inteira e real. Ela pode ser duas, né? Não é texto? Tá. Inteiro real, texto, depende. Eu não gosto desse depende. Depende, Eu acho que talvez. Ela é inteiro e real, porque... Pra mim também ficaria entre o inteiro e o real. porque não é para expressar Muito o bem. tipo. Exatamente, é o tipo da informação. Vamos pensar assim, temperatura, vou medir a temperatura. Estou olhando um termômetro, seja ele um termômetro digital que a gente conhece na cidade. A temperatura olhando um poderia ser um termômetro. peso, professor? Eu estava pensando Não, na temperatura, não na questão em número, mas a palavra. Por isso que eu falei. Palavra. Não, aqui, ó. Por isso que é importante eu falar para vocês aqui, ó, o tipo conforme o dado, tá? Não estou falando aqui na palavra, e sim o dado, a informação que cada uma fornece. Por isso que é importante a gente fazer esse repasse aqui para vocês. Vamos pensar nos exemplos de temperatura. Quantos graus está agora? Pode chutar, não precisa ir lá e confirmar no termômetro. 23 graus. 23 graus. 24. 24. Então, vamos pensar, 23, 24. 22. Já ela é um número, certo? Certo. É um número. Esse número, ele pode ser número quebrado em relação à temperatura, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Sim. Pode sim. Pode sim, muito bem. 4,3. A gente pensa... Isso, exatamente. A gente pensa na temperatura, muitas vezes, né? A gente pensa na temperatura olhando o termômetro que aparece na cidade, né? Tem alguns termômetros na cidade nossa que tinha até mais, hoje foram retirados. Aquele termômetro de temperatura, ele aparece a informação inteira, mas a informação armazenada em si, ela é quebrada, ela tem vírgula. A informação pode sim chegar a 29,8 graus, 27,5, 30,9, assim por diante. Então, ela pode dar uma informação quebrada. Quando a gente pensar nessa forma, que a informação, ela pode dar número quebrado, a gente já coloca ela como real, como resposta, tá? Somente vai ser inteiro se o tipo de dado ali, o tipo de informação, for somente número inteiro. Então, é nesse tipo de pensamento que vocês têm que ter na hora de resolver o exercício, tá? Então, Entendido? professor, Ficou claro nesse sentido?
Sim, Então, quer dizer que, até especificamente, pode ser, aqui eu vou já te dar, ali, a já está distância, né? Distância, peso, metro, né? Mais ou menos seria isso. isso. Distância, Não, é essa peso, a ideia metro, mesmo. Né? tudo tem Aham, vírgula, seria. Só a idade que não tem. Professor, então só exatamente. pode colocar uma. Então eu não colocaria real ou inteiro, só real, porque ela pode ser a real e ter vírgula, e também pode ser inteiro, então Isso, escolha real primeiro, então eu tenho que escolher só uma. Jesus. exatamente. Exatamente. Concordo com o Idade, Madison. que nem Fala a letra idade, C lá pra ano. nós. Perdão, Sheila. Concordo com o Pode falar? Madison, que era a letra C também. Eu tô aqui tentando entender a letra C até agora, tô olhando pra ela. Não, já coloquei a letra C aqui. Quando eu coloquei aqui, o que Que eu vocês fico, imaginam, R cifrão? seria Cifrão real, é caractere. dinheiro? É Não, que o não, vamos cifrão é pensar o na informação. caractere. Por isso Não, que eu tudo tô bem, quebrando a cabeça. tá certo. Ah, Por isso que é da mesma pergunta, não sei se foi o Edson que perguntou antes, que é em relação aqui não é a palavra que você tem que olhar, e sim a informação que vai ser armazenada nela, tá? O tipo do dado vai depender da informação armazenada nela, né? Mesma coisa a gente pensou na temperatura. A gente deu alguns exemplos ali, né? 23, 24 graus, 25, mas também pode ter número com vírgula, né? Vamos pensar assim. Aqui o R cifrão, o que ele diz respeito para vocês? é real? Real, dinheiro? De dinheiro, então é real. Cédula? Isso, exatamente, assim que tem que pensar. Ah, Real, dinheiro, valor monetário, né? Meu salário, ele é em sim, reais, né? por isso que eu Poderia ser perguntei, em dólar, professor. né? Mas não é nosso caso. É, Poderia ser em Guarani, não podia ser mais? Né? podia, né? Hoje em dia tá quase um por um já. Né? Mas então, é nesse sentido, por isso que eu acho que vocês tiveram o feeling, né, digamos assim, de perguntar a letra C, justamente por isso. Você tem que pensar na informação e não na palavra que está aqui. Então, o que eu vou armazenar com R cifrão? É um valor, é um dinheiro, um monetário, né? Salário é um valor de nota, né? É nesse sentido que vocês têm que pensar. Com base no que a gente falou, no que a gente comentou aqui, ele vai ser, então, do tipo... Real também. Real. Real também. Porque ele pode ter vírgula nos centavos, né? Exatamente. Ninguém recebe um valor cheio, né? Tem um monte de desconto aí, um monte de imposto que incide. Então, só esses impostos aí que a gente pensa já não consegue receber um salário cheio, né? A gente pensar hoje, eu recebo R$ 2.000. Esse é o seu salário bruto. Mas o líquido não vai ser R$ 2.000, né? Digamos que se tiver em carteira, registrado, tudo certinho. Então é esse mesmo pensamento. Tá? Eu dei esses exemplos aqui, pessoal, mas eu não gostaria de dar mais exemplos, senão eu dou a resposta aqui. Mas nesse pensamento que vocês tiveram aí para fazer a I e a C, vocês vão utilizar para depois dar a resposta, tá? Alguma dúvida sobre isso aqui que não seja a resposta? Cada um? Boa pergunta, né, professor? Que não seja a resposta, não. Foi direto no ponto. Então, assim, depois, na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão ter dúvidas, tá? Depois vocês vão me perguntando aqui, individualmente, pelo chat, tá? Perdão, professor, mas eu acho que você enviando aquela colinha lá, nós já vai pegar bem, já, né? Ou seja, não é uma colinha, né? É uma explicação, seria, né? Sim, uma explicação, um exemplo, mas sim, pode deixar. É a forma de falar. Isso. E aí tem os vídeos também, né? Outra coisa, pessoal, vou tentar concluir aqui para dar um tempinho aí, porque eu preciso dar tempo de postar as atividades, né? Vou terminar aqui o 7 e o 8, então também eu vou da mesma forma dar alguns exemplos aqui, né? Mas não dar toda a resposta. Né? O exercício 8, inclusive, digamos que é o mais complicado aí, que a maioria acaba não
não sabendo fazer de primeira, mas com a explicação espero que ajude vocês. A 7, ela é muito parecida, mas para não dizer idêntica ao exemplo que eu dei aqui. Opa. Para baixo. O exemplo que eu dei aqui, ó. Tá? O exercício 7 é esse exemplo que vocês vão seguir. Vai ter que olhar essas duas regrinhas aqui, tá? Aí a gente não está olhando para as boas práticas, né, que nem na apostila, olhar essas regras aqui e dizer se ela é válida ou não. Você vai marcar um X, tá? Ah, professor, e se eu mandar a resposta para você somente as certas, as válidas? Beleza, pode mandar para mim só as válidas. Se você estiver fazendo que nem um exercício 7 aqui, digamos que a A seja válida. Então, A não, é a alternativa, né? Vamos colocar aqui, digamos que a altura é válida. Você coloca aqui a altura. O outro que é válido aqui, vamos dizer que seja o B45. Vamos dizer um outro aqui que seja válido. Asterisco AB. Então, você manda a resposta desse jeito aqui para o exercício 7, tá? Aqui eu estou dando exemplo. Não estou dizendo que está certo. Ok? O certo, professor, eu acho que é mandar tudo, né? Que daí, ou seja, você, não sei, fazendo um caderno, tudo daí você já... se você fazer no caderno... Por que estava errado aquela outra lá? Isso, né? Mas se você fazer no caderno na apostila e mandar a foto para mim, né, eu já consigo ver todas as alternativas. Né? Mas digamos assim, se você fazer no bloco de notas, no texto ou no caderno, quiser colocar aqui só as válidas, tá ok, tá? Beleza. Professor? Sim? Eu terminei o curso administrativo ano passado. Como que eu fazia quando começou a pandemia? Eu pegava os exercícios, jogava para o Word e devolvia respondido pelo Classroom. Pode fazer assim? Pode ser assim. Alguns, inclusive, já fazem isso, só que daí eu peço para não mandar a apostila toda, tá? Porque, como a gente já está aqui, digamos, na página 7, 8 da apostila, né? Então, às vezes já... Para eu chegar lá no ponto, eu perco um tempinho, né? Às vezes já está formatado em outra página, né? Porque vai respondendo. Então, quando for mandar a resposta para mim, pode fazer aqui na apostila, copia a parte aí do exercício, cola em outra folha, né? Uma outra página do Word, salve e me manda. Pode ser assim. Eu perguntei que como eu estou começando hoje nessa turma, eu estou migrando do segurança do trabalho, daí eu não tenho acesso à apostila ainda. Eu estava conversando com a pedagoga, vai ficar 2 a 3 dias assistindo aula sem o material. Uhum. Daí, então, eu não vou poder fazer agora. Talvez te entregue com atraso. Não, tranquilo, sem problema. Mas fala com a Sheila, que ela tá de líder de turma, aí ela te passa a apostila. Opa, é só chamar. Ok. Coitada da Sheila. Muita gente. Pessoal, para ser líder de sala tem que ser assim, tem que ajudar. Né? Então, aqui o exercício 8, como eu falei, ele é o que mais confunde, tá? Alguns, assim, passa batido nos exemplos que tem aqui, ó, eu já tenho 2 exemplos. Então, além dos que eu vou passar aqui para vocês, né, já tenho 2 exemplos, tá? E tem que fazer nesse formato aqui. Né? Nesse formato aqui, digamos, colocar o nome do identificador e daí o tipo, né, que é a resposta certa para mim. Né? Eu vou avaliar se está correto ou não. Tá? Então, o exercício 8 diz assim: suponha as seguintes variáveis, declare-as corretamente, ou seja, tem que ser o identificador uma variável válida, né, seguindo as regras, e colocar o tipo depois. Aqui, eu já peço para vocês utilizar aqueles itens de boas práticas em relação ao item C e D dos identificadores, tá? Então, aqui, ó, D e E, aliás. Então, se possível, gostaria, né, vocês já vão praticando também, utilizem as boas práticas além das regras, né, para criar o identificador. Esse exercício aqui ele é dividido em 2. Primeiro, eu tenho que criar o identificador para aquele conteúdo, tá? E depois dar o tipo dele. Então, vamos imaginar aqui, média dos alunos. Essa daqui é a informação. Tá? Se eu fosse usar isso aqui como variável, não é válido, concorda?
Se eu for usar essa informação aqui como identificador, ele é Concordo. válido? Né? Não, Não. porque tem acento. Isso, tem acento, tem espaço. Exato. Isso aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um identificador válido. Então, eu crio o identificador com base na informação que tem aqui. Tá? Vou pegar um exemplo aqui, código do funcionário. Esse aqui vai ser um dos exemplos que eu vou passar. Primeiro que pedir aqui um desses aqui, eu vou colocar como exemplo também. Quem vai querer? Valor do ICMS a ser recolhido? Esse daqui. Então, vou pegar esse outro como exemplo também. Então, assim, código do funcionário. Se eu for usar esse daqui, a informação como identificador não é válido, certo? Tem espaço, tem acento, então não é Certo. válido. Então, primeira coisa, vou criar o identificador válido. Como que eu posso fazer? Tá tudo maiúsculo aqui, como eu falei, vamos seguir as nossas boas práticas. Código funcionário. Essa é uma parte do exercício. É válido? Isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim. É válido, né? Estou usando somente letras, caractere especial é o underline, né? Não tem acento, então ele é válido também. Ah, mas se eu quiser abreviar, código underline fundo, é válido? Sim ou não? Sim. 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 Pode ser só também, pode? né? Pode Fundo. também. Uhum. Pode underline fundo. Ele é válido, tá? Então, essa é uma primeira parte do exercício. Pode underline fundo. Se eu quisesse colocar código fundo também é válido. Código fundo é válido, seguindo as nossas regras, tá? Então, assim, Precisa, então, exatamente por o isso, underline, né? não precisa necessariamente pôr underline, tá? Ah, mas se eu quiser usar mais de um underline, por exemplo, se eu colocasse assim, código underline do underline fundo, pode colocar também, tá? Isso é válido pelas regras e também pelas boas práticas, tá? Desse jeito aqui, seria a primeira parte do exercício. Primeiro, criar o identificador válido. A segunda parte é colocar o tipo. Tá? Coloca aqui como um exemplo, tá? Aqui, ó, 2 pontos, daí separar mesmo para colocar o tipo. Vamos imaginar assim, o código de um funcionário. Vocês têm um sistema, está trabalhando no sistema, vocês vão preencher o código do funcionário. Que tipo de informação que vocês preencheriam como código? Pensem como se fosse lá a matrícula, o código de vocês. O que vocês acham? Um número? Inteiro. Esse é o número. Inteiro. Muito bem, inteiro. Alguém acha diferente? O meu diz que pode ser real. Ah, tem código que tem letra também, professor, dependendo da empresa. Muito bem. Mas tá? com vírgula eu nunca vi. Exatamente. Nossa, é esse pensamento que vocês têm que ter, tá? Vamos pensar assim, código funcionário. Vou colocar uma matrícula aqui, bem aleatório, um 4,5. Não é para colocar isso como resposta, estou dando um exemplo. Então, isso aqui seria um exemplo de informação. Digamos que o código funcionário fosse por setor, por exemplo, almox, de almoxarifado, 25, 23. Esse é um exemplo de informação, tá? Mas, pensando na informação, daí eu vou colocar o tipo. Vocês me deram 2 exemplos aqui que poderia ser inteiro ou caractere. Tá? É o caractere, né? Isso. Desse jeito aqui seria a resposta, tá? Poderia colocar assim ou inteiro. Agora vamos pensar em o Romildo disse ali do tipo real, né? Por que a gente não colocaria real? Já imaginou um código funcionário ser 15,2? Eu, a princípio, não imagino assim, pensando de uma maneira lógica, né, e pensando em sistema, entendeu? Então, é dessa maneira que a gente tem que pensar também. Né? Qual que é o seu código, matrícula? O meu é 18,5. Né? Eu não imagino desse jeito, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que pensar. Então, o valor do ICMS ali seria o real, porque poderia ter vírgulas, né? O valor. Tudo que envolve dinheiro, peso, metro. Exatamente. Só ficou claro aqui como que vai ser a resposta? Aqui eu coloquei 2 alternativas, mas é uma só, tá? Vocês coloquem uma só aí. Ficou.
Mas aí você vai, tipo, indiferente. Vamos por se um exemplo, né? Digamos que esse código do funcionário tivesse 3, né? Se fosse caractere, inteiro e real. Um exemplo. Se a gente colocar só o real, tá certo. Se a gente colocar só o caractere, tá certo. Tá certo, sim, eu considero Tá, certo. beleza. Né? Da mesma maneira, vamos pensar assim, código funcionário vai ser do tipo real. Aí eu só poderia ter 2 funcionários na minha empresa, né? Se eu colocasse tipo lógico. Sim. O seu funcionário aí é sim ou não? O seu funcionário é VOF. Né? Você é o 0 ou 1, entendeu? É nesse sentido que tem que pensar. Pedido, pessoal? Funcionário 0,1. Cria um funcionário e se? O professor Rony morde do coração. E se, talvez. Isso aí. Nesse sentido tem que pensar. Vamos lá, valor do ICMS. Primeiro, pessoal, vocês sabem o que é ICMS? Alguém? Ou vou perguntar diferente. Alguém não sabe o que é ICMS? Imposto. Lá. Independente da sigla, né? Vocês sabem o que é ICMS, certo? Diretamente a sigla, eu não lembro o que é, mas é o imposto do cheque. Exatamente. É um imposto. Né? Ô, Edson, ICMS. você fez administração? Eu fiz o teste de administração lá no Carmelo. O ICMS. Então, saber ICMS é esse, ó. O ICMS, especificamente, pessoal, é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tá? Ele é um imposto, como o próprio nome diz, sobre mercadoria e serviço, aplica-se uma alíquota, que é um percentual, mas independente da forma que se aplica esse imposto, a gente sabe que é um imposto. Tá? Qualquer tipo de imposto, a gente vai aplicar um valor e se este valor a ser aplicado, ele já é um número quebrado, um número com vírgula, imagine se o valor do ICMS não vai ser. Né? Vamos pensar assim, uma nota fiscal. Hoje aparece lá, valor aproximado dos tributos. Entre esses tributos está o ICMS. 12,5. Né? E aparece o valorzinho lá calculado, mais ou menos como... É uma média mesmo, né? Não é exato. Sobre os tributos. Então, se vocês observarem nota fiscal, como o fiscal hoje aparece lá, valor aproximado dos tributos. X. Né? Esse X é um valor que é número quebrado. Né? Então, o ICMS... Se tivesse IPI, se tivesse PIS, se tivesse COFINS, né, que daí já entra com contribuições, são impostos, são contribuições que são colocadas e vai ser número com vírgula, tá? Professor, se eu colocar inteiro, tá errado? Pensando numa maneira lógica do tipo real, sim, está errado, tá? Porque daí a gente só poderia armazenar valores inteiros. E quando a gente trabalha com imposto porcentagem, né, aí tem que ser do tipo real. Pensando nesse sentido, como é que eu poderia colocar o nome de uma variável, um identificador para valor do ICMS a ser recolhido? Se alguém quiser colocar um exemplo no chat ou me falar, eu coloco aqui também. Poderia ser só valor, underline, Valor, underline, ICMS? Opa. Sim? Uhum. Poderia. Né? Poderia colocar assim, valor, underline, ICMS, recolhido. Poderia também. Tá? Poderia colocar valor ICMS. Poderia colocar valor ICMS, REC. Tudo isso aqui é válido, tá? Então, reparem que as respostas de vocês vão ser diferentes, né? Se vocês tiverem o mesmo pensamento que eu estou tendo aqui, vai ter muitos parecidos, mas diferentes vai acontecer. Porém, aqui o tipo necessariamente vai ter que ser do tipo real, com base no que eu comentei, no base que a gente pensou em termos de valores. Aí a gente só aceitaria do tipo real aqui. Compreendido isso, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu fiquei com a dúvida na questão de quando ele é real ou caráter. Em qual necessariamente pode me falar? Assim, É, tipo, real, eu não sei, caractere? na verdade, quando eu tenho que colocar real ou caractere. Nesse caso do valor do SMS, ficou como real porque você pensou que o valor seria um número não inteiro? Isso, exatamente. É nesse pensamento mesmo que tem que ter.
Vamos pensar assim, um que não está aqui. O e-mail. O e-mail. Vamos pensar assim. Eu estou preenchendo um cadastro, estou preenchendo um site lá que eu preciso colocar a informação do e-mail, né? Eu vou preencher o quê? Letras, certo? Então, esse tipo de informação, lá nesse cadastro, no sistema, ele vai ter que ser do tipo caractere. Se ele fosse do tipo inteiro, eu só poderia colocar números lá. Então, é nesse sentido, nessa maneira que a gente tem que pensar. O que a gente vai preencher se fosse um campo aqui, nome da empresa? Vou preencher o quê lá? Letras, né? Vou colocar lá um exemplo, empresas aleatórias, né? Você, SA, eu da Silva Sauro Limitada, né? Meu negócio de ferramentas, assim por diante. E esses são exemplos do nome de empresa. Então, o que eu estou colocando a informação? Letras. Se eu coloco letras, tem que ser do tipo caractere. Né? Ah, não, mas eu estou preenchendo aqui salário do mês. Salário do mês, vou colocar um númerozinho lá. Vou colocar um número. Ele pode ser número quebrado? Salário, com certeza, né? Salário bruto do mês, ele não vai ser só um número inteiro, vai ser um número quebrado. Então, pelo fato de eu colocar como números, aí então vou colocar do tipo real. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Não estou dizendo que vocês vão pegar isso de primeira, né? Não é isso. Mas com os exercícios que vocês vão poder fixar melhor isso que eu estou falando. Tá? Tem os exercícios que eu vou passar para vocês, aí tem os vídeos que vão estar gravados, né? Vão ter exemplos mais que eu vou passar para vocês, além desses exercícios aqui, e depois que a gente tiver esses exercícios, digamos assim, mentalizados, aprendidos, aí a gente vai passar para a parte prática, e daí vai ficar mais fácil ainda, digamos, vocês aprender por que a gente pegou isso antes, em termos de conteúdo. Aqui a gente coloca um pouco teórico, mas pensando já no mundo real para a gente fazer a prática. Tá? Consegui explicar? Sim? Assim, pode ser uma pergunta idiota, mas eu acho legal perguntar. No caso, não existe pergunta idiota. Em boas práticas, né? Quando a gente for trabalhar na prática com a programação, a gente vai escrever tanto com letra maiúscula, tanto minúscula, ou nesse caso, vamos dar um exemplo, valor, underline, ICMS. A gente escreveria com letra minúscula e todo o restante também com letra minúscula. Existe no software que a gente vai usar, ele não vai diferenciar letra maiúscula e minúscula, tá? Então, para mim, tanto faz. Se vocês conseguirem, se digo de conseguir é porque é parte de lembrar, né? De usar as variáveis somente maiúsculas, errado, diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, se você usar tudo minúsculo, vai estar certo também. Não tem problema. Deu uma cortada no teu áudio. Ixi. Professor, cortou o teu áudio aí que eu não ouvi também. Em que parte? Acho que eu dei uma afastada aqui. Desde o início da resposta? Quando começou a falar. Faz a metade aí. Travou, parece que você... Não, eu acho que foi eu que eu afastei mesmo aqui. Então vamos lá. Caiu. Caiu da live. Ah, bom. Não caí da cadeira, não. A Sheila, né, que perguntou em relação à letra maiúscula e minúscula, né? As boas práticas, né, como eu falei, as variáveis, a gente coloca tudo como maiúscula, diz isso. Mas quando a gente chegar no software, que a gente tiver as aulas práticas, né, utilizando esse software, lá ele não vai diferenciar letra maiúscula e minúscula. Então, se vocês quiserem usar tudo minúsculo, sem problema. Se vocês quiserem usar tudo maiúsculo, sem problema. Se quiser misturar, por exemplo, usar a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo, sem problema. O software não vai diferenciar isso em maneira nenhuma, tá? Da mesma forma que eu não vou cobrar vocês se utilizar tudo minúsculo aqui. Até porque se vocês forem fazer manuscrito, né? SMS. Se vocês usarem assim, não tem problema nenhum. Se vocês estiverem respondendo no caderno, quiser usar tudo minúsculo, também não tem problema nenhum, tá?
Aproveitando, quando eu comecei a estudar algoritmo, né, que eu já estava na graduação, eu não escrevia letra de forma, não aprendi, digamos assim, não tinha esse costume. A partir de que eu comecei a estudar algoritmo, eu comecei a misturar, usar o manuscrito e letra de forma para escrever no caderno. E depois de um tempo, quando eu vi, eu estava escrevendo só letra de forma. Então, a gente perde o costume de, quando a gente trabalha muito, né, com algoritmo, com programação, a gente perde o costume de escrever manuscrito. E isso é bem comum. E no software, como eu falei, não vai ter essa diferença não, tá? Professor, Sim? ó, ali o código do funcionário e o valor do ICMS a ser recolhido. Os dois não estão falando em número? Por que são diferentes? É como eu falei, a informação aqui do código de funcionário. O valor do ICMS, ele vai dar um número quebrado. Pensa num valor de nota fiscal, lá vai ter um valor de ICMS. Mas aqui o código funcionário, eu vou colocar número quebrado, da mesma forma que eu citei antes, assim. Eu vou chamar um funcionário, você é um funcionário que tem um código ali. Você já viu um código funcionário chamar 15,8? Não. Então, é justamente nesse sentido que a gente pensa, tá? Sim. Por isso que tem a diferença aqui. Aqui é inteiro e aqui vai ser real. Então, no caso, ele vai ser inteiro só quando é um código, coisa assim. Isso, quando é código, quando é um ano, né? Um ano 2021. Ele é só número inteiro, não vou ter um ano quebrado, né? Uhum. É nesse sentido que a gente pensa mesmo. Ah, tá. Idade. Eu tava achando estranho, né? Como assim? Né? Tudo número é diferente, então não, é diferente, sim, porque até o conteúdo é diferente. Isso, exatamente isso tem que pensar. O conteúdo que é diferente. Eu vou pensar no conteúdo para dizer se a informação é inteiro, real, caractere ou lógico. Né? É bem nesse sentido que tem que pensar. Né? Só mais alguma pergunta? Só parar a gravação aqui.